Olá, cidadãos de Diadema, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no Diadecast especial Eleições 2024. Eu, Reginaldo Silva, trazendo para vocês tudo o que há de melhor na nossa cidade. Vamos estar convidando aqui comerciantes, empresários, munícipes, pessoas historiadoras da nossa cidade. Então vamos sempre estar levando o melhor conteúdo para vocês. E agora, na nossa edição especial, Eleições 2024, estamos trazendo os candidatos a vereadores e vereadoras da nossa cidade para que eles possam estar levando as suas propostas, apresentando os seus planos de governo, para que você, no dia 6 de outubro, tenha conhecimento dessas propostas e possa escolher aí os nossos representantes para o próximo pleito. E hoje estamos trazendo ela, que está hoje no governo como vice-prefeita da nossa cidade e é candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Diadema. Estou falando de Paty Ferreira. Seja muito bem-vinda, é uma honra poder contar contigo aqui no nosso Diadecast. Eu que te agradeço, Reginaldo. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É sempre muito importante a gente se encontrar, poder dialogar e levar as nossas propostas. Então, eu agradeço a oportunidade que você está dando. Quero saudar vocês que estão em casa, os telespectadores, os internautas, os ouvintes que estão em casa hoje, que estão aqui acompanhando o Diadecast. Eu agradeço o companheirismo todo, a parceria, e eu espero que a gente tenha aqui uma entrevista bem bacana, descontraída, que a gente possa falar dos nossos projetos e que vocês acompanhem aí em casa. E a ideia é justamente essa, né, Paty? Levar propostas, fazer com que a população conheça um pouco mais da nossa cidade, saiba como funcionam os equipamentos públicos, porque, querendo ou não, por mais que hoje a comunicação está na palma da nossa mão, mas ainda existem muitas dúvidas, né, dos equipamentos, de como conduzir toda essa situação perante ao setor público da nossa cidade, né? Então, queria que antes de mais nada você se apresentasse para nós, né? Falasse um pouquinho sobre Paty Ferreira, quem é a Paty, como começou, antes até mesmo da política e depois como entrou na política e veio aí num boom fantástico como vice-prefeita da nossa cidade. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história, da sua experiência, que é muito legal isso, principalmente para mulher preta, né? Para mulher mãe solo, né? É praticamente assim, é uma referência pelo público feminino hoje da nossa cidade. Bom, eu vou tentar resumir, viu, Reginaldo? Porque a história é longa. Dá uma série, né? Dá uma série, mas eu tenho muito orgulho, assim, de todos os caminhos que eu galguei durante esse período todo. Então, eu me chamo Patrícia Ferreira, hoje com 52 anos de idade, mãe solo da Sara Ferreira, de 16 anos. Estou morando em Diadema há aproximadamente 21 anos. Sou nascida no Jabaquara, aqui na Zona Sul de São Paulo, bem divisa com Diadema, bem coladinho. Sou cabeleireira, minha profissão, eu sou química cosmetóloga. Agora eu tenho uma pós-graduação em gestão pública e governança, mas só fiz depois de ter entrado na política. E a minha entrada na política ela foi meio que de surpresa no sentido de que eu era uma pessoa que tinha uma escola de cabeleireiros aqui em Diadema, sempre formei barbeiros, cabeleireiros, esteticistas, manicures, sempre trabalhei com a área da beleza. Eu não sei, você deve lembrar, viu, Reginaldo, que nossos cabelos brancos, ele acaba nos entregando um pouco, né? Mas tinha aqueles programas do Netinho, da transformação do Netinho das princesas. Eu era a cabeleireira que fazia essa transformação. Sério? Que legal. Então, eu trabalhei por mais de 19 anos para a empresa Embeleze e dentro desse trabalho eu fiz várias transformações capilar, né? Netinho, Ana Maria Braga, Video Show, Sabadaço, Raul Gil. E naquele momento eu fazia justamente o empoderamento da mulher, porque eu sempre entendi que quando nós, mulheres, a gente se sente bem fisicamente, visualmente, a gente consegue levar essa autoestima para fora e tudo fica mais fácil na questão do emprego, do dia a dia, né, do sentimento. Então, isso facilita. Então, eu sempre fiz esse trabalho.
E vim para Diadema nesse contexto. Abri uma escola de cabeleireiros aqui. E quando eu já estava há uns 5 anos com a escola, veio a pandemia. Uhum. E a pandemia me deixou, assim, numa situação muito difícil, né? Não só eu, como vários profissionais da área da beleza. Eu tinha uma escola, né? Com afastamento social, eu tive que fechar a minha escola. E ali eu fiquei com dificuldade de pagamento de aluguel. Meu espaço era alugado, meus alunos começaram a não conseguir pagar. E eu acabei falindo. Por incrível que pareça, eu fali. E foi um incômodo muito grande para mim, porque eu fali numa cidade que tem o título de polo do cosméticos. Exatamente. E eu, uma profissional cosmetóloga. Isso, naquele momento, me veio aquele incômodo muito grande de falar, poxa vida, se eu, cosmetóloga, fali numa cidade que é o polo do cosméticos, eu fico imaginando a profissional liberal, cabeleireira, o barbeiro, a manicure, a esteticista, o que não devem estar passando nesse momento. E foi justamente nessa hora que eu pensei, no meio da pandemia, dentro de casa, com a minha filha, já entregando currículos para voltar para a indústria, que eu sempre trabalhei na área de indústria. E aí eu me incomodei e falei, eu vou me candidatar a uma vaga vereadora. Então a ideia inicial era essa. Juntei mais 4 amigas da área e um amigo da área de beleza e montamos um grupo coletivo para concorrer às eleições de 2020. Mas, assim, muito na Sem loucura. pretensão. Muito na loucura. Com desejo, Sim, com vontade de transformação, mas sem conhecimento para isso. entendi. Porque eu nunca trabalhei em gestão pública, eu nunca fui militante, eu nunca fui de um partido político. E aí foi neste momento que a gente se reuniu e aí eu me candidatei com o Partido dos Trabalhadores por ideologia, por acreditar que o Partido dos Trabalhadores se identificava mais comigo. Meu pai, metalúrgico, que já trabalhou na cidade de Diadema, e eu falei, eu vou por esse caminho. Tive alguns convites e entre eles o convite do, então, na época, candidato a prefeito, que era o José de Filipe, o Filipe hoje. Tive o convite para me candidatar como vereadora, e assim eu fiz. E era um momento que, pelo afastamento social, toda a nossa campanha era de rede social. Então, era Sim. lives, reuniões na internet. E eu fiz uma reunião Fiz uma reunião e todos me falavam, foi muito engraçado que me falava assim, olha, você faz uma reunião, Felipe entra, né? Então, o candidato fica 5 minutos, 10 minutos na reunião, e ele sai para outras atividades. Eu fiz a reunião, por ter sempre trabalhado com televisão e merchandising, que a gente precisa ser muito ativo, Sim. eu pensei assim comigo, eu preciso falar tudo que eu quero em 10 10 minutos. É o pitch, né? É o pitch, né? Exatamente. E fiz, me apresentei, levei amigos, e eu percebi que aquela reunião foi aumentando de 10 minutos, deu meia hora, deu 1 hora. E o candidato, o prefeito Felipe, ainda estava lá na reunião. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí que eu não sei o que é. E, para minha surpresa, menos de 1 mês depois dessa reunião, eu fui convidada para compor a chapa do executivo com ele como candidata a vice-prefeita. Que legal. E eu não pensei 2 vezes, porque eu acho que aí ampliou um pouco mais o meu desejo de transformação, de inovação, de fazer a política, de melhoria em todos os sentidos. Até então, ali, enquanto candidata a vereador, o meu foco era o cosméticos. Quando me veio a possibilidade de ser vice, eu imaginei que ali a ideia poderia ampliar e eu poderia levar pautas que eu sempre entendi como importantes na minha vida e eu poderia trazer para essa gestão. E simplesmente sair para a rua, né? Nunca tinha subido num carro para fazer campanha política na rua e saí e fui defender o que eu sempre achei ao lado do prefeito Felipe. Então foi uma campanha assim, muito interessante, difícil, até porque era um momento que o prefeito Felipe já estava fora da gestão há 8 anos, né? Há Sim. 2 mandatos. Então era todo um resgate que a gente precisava fazer. Mas eu tenho certeza que eu fiz a minha contribuição naquele momento, enquanto mulher preta, enquanto mãe solo, pequena empreendedora na área dos cosméticos, moradora de uma comunidade. Então, eu acho que assim, o meu perfil é um perfil que representa muitas mulheres da cidade.
né? Então, acho que naquele momento houve assim uma junção, né? Uma sinergia entre a campanha do Felipe, quem já conhecia o Felipe, e a minha campanha que vinha ao lado do prefeito Felipe, mas trazendo essa inovação de trazer a mulher para a política, de trazer o povo preto para a política, o pequeno empreendedor, que na maioria das vezes as pessoas não se identificam, né? Quem é desse meio, né, não se identifica com a política, né? As mulheres mesmo muito gostam de falar que mulher não gosta de política. E não é verdade, às vezes não gosta porque as portas não se abrem em alguns casos, né? Então eu acho que eu vim um pouco com esse papel de abrir as portas, de criar possibilidade, né, de desbravar ali para que outras pudessem ir vindo, né? Então acho que esse foi um pouco o meu papel. Legal. Confesso que gostei, porque aí, né, tivemos uma campanha vencedora e desde então eu vim acompanhando o Felipe com várias outras trabalhos, né, dentro do mandato, porque uma das coisas que eu pedi para ele, Reginaldo, foi o seguinte: eu quero ser sua vice, mas eu quero trabalhar, eu quero compor, eu quero ter um projeto, eu quero contribuir, eu não quero ser a vice que fica aguardando umas férias ou coisa parecida para poder fazer alguma coisa. E o Felipe, com a sua grandeza de sempre, né, com seu companheirismo, ele abriu as portas e me deixou trabalhar nesse período todo. E talvez por isso que hoje eu sou candidata também a vereadora. Isso é importante, né? Porque eu estava vendo aqui, inclusive, né, que você já atuou também como secretária municipal da Assistência Social e Cidadania, secretária de Desenvolvimento Econômico, né, e Trabalho, né, de Diadema. E isso também traz essa, como fala, esse conhecimento, né, para que você possa desenvolver, de repente, até novas políticas públicas agora como vereadora. Então, acho que isso é fundamental também para você ter essa... Você já chega com essa expertise, né? Porque foi, pelo que eu estou entendendo, aí foi tudo muito rápido, né, que aconteceu, né? Foi um virar de chave rápido. De uma falência de uma empresária que atendia, né, vamos dizer assim, e aí você resgatou aí o netinho, né? Não é do meu tempo, viu, pessoal? Né? Né? Mas assim, de uma empresária bem-sucedida, vamos dizer assim, atendendo famosos programas de televisão, né? Com uma escola de cabeleireira, sendo conhecida na cidade. É uma cidade que é o polo de cosméticos, né? Reconhecida como polo de cosméticos aqui, né? Acho que no estado de São Paulo, Brasil, né? Estado de São Paulo, né? E de repente se pega numa situação de falência, e aí juntou com um grupo de amigos. Vamos sair candidato a vereadora, você me ajuda a defender esse meu posicionamento, ajudo, vamos lá. Aí daqui a pouco se vê na cadeira de vice-prefeita de uma cidade que é uma das 4 cidades aí do ABC, né, do grande ABCD paulista, uma economia, né, uma densidade demográfica, uma das maiores densidades demográficas do Brasil, né? E a Paty Ferreira assume toda essa carga, toda essa responsabilidade como mulher, né? Então, acho que isso é muito legal, né? A gente ter esse conhecimento. E aí, aproveitando nessa questão de empreendedorismo, até tocando já nesse assunto, né? Falando de emprego, né? De economia, como você pretende apoiar, caso eleita, né? Apoiar os pequenos empresários e comerciantes aqui da nossa cidade. Haja vista que a gente anda um pouquinho na rua, a gente vê muitas portas fechadas, a gente vê algumas empresas indo embora, até em função de outras grandes empresas de cidades vizinhas, como a Ford, por exemplo, que foi embora, né, de São Bernardo do Campo, e a gente sabe que Diadema tem muitas empresas pequenas que acabam alimentando essas multinacionais, então muitas dessas empresas acabaram fechando. Então, o que fazer para apoiar esses pequenos empresários, os pequenos comerciantes locais, trazer o emprego de volta para a cidade de Diadema? Bom, Reginaldo, acho que o que você disse é extremamente importante. Eu acho que eu comecei, mesmo ali naquele momento, a falta de experiência governamental, mas a grande expertise que eu tinha na área privada me trouxe algumas possibilidades. Então, você vê, logo no começo da gestão, eu fui ser secretária da Assistência Social e Cidadania. No momento, eu entendi assim, poxa vida, é uma secretaria extremamente técnica,
e que precisa de uma experiência. Só depois eu vim entender que a minha experiência era uma experiência de rua, era uma experiência de território, de periferia. Era um momento pandêmico que a gente precisava alimentar as pessoas. E a primeira coisa que eu fiz foi criar, junto com o Fundo de Solidariedade e a Segurança Alimentar, um programa que chamava, na época, A Sua Fome Me Incomoda, onde a gente conseguiu trazer recurso da indústria privada, né, de doação de cesta básica, que naquele momento pandêmico de dificuldade, de uma gestão que a gente assumiu com muitos problemas, inclusive o próprio pessoal da qual você conhece, né, o pessoal dos síndicos, dos prédios, todos colaboraram também com esse movimento. Foi bem legal. Foi muito legal. Então, a gente conseguiu trazer a possibilidade. Então, ali me despertou que o que a gente faz fora de uma rede pública, né, dentro de um privado, a gente pode trazer para cá. Então, eu trouxe essa gestão, esse conhecimento que eu tive de fora. E aí, quando eu vim para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 1 ano e meio depois, eu consegui aplicar isso, né? Eu me lembro como se fosse hoje, que quando o Felipe falou, Paty, agora você vai ser a secretária de Desenvolvimento Econômico, que a gente precisa desse poder, né, da vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico, para que a gente pudesse trazer as empresas para cá. Então, a gente fez todo um diagnóstico do que estava acontecendo na cidade nos últimos anos, o porquê da saída de muitas empresas. E a gente conseguiu perceber que a lei de incentivo não era favorável, né? Então, eu mudei a lei de incentivo naquele momento, favorecendo as empresas que queriam vir, mas também dando oportunidade àquelas que já estavam se manter na cidade, não ir embora. Então, a gente mexeu na lei de incentivo, junto com a Câmara de Vereadores, trazendo taxas melhores assim para a indústria de autopeças, para a indústria cosmética, para a indústria química. Então, a gente trouxe essa possibilidade. E eu fui logo no começo da gestão, enquanto secretária, quando o Felipe me falou assim, olha, você precisa trazer empresas para Diadema, eu fui entender aonde estava a dificuldade. E, para minha surpresa, a dificuldade estava entre a gente mesmo. Né, dentro da Secretaria de Saúde, que tem a vigilância sanitária, ali eu descobri que havia um gargalo, uma dificuldade, e que nós já tínhamos quase 600 empresas na cidade, pequenas empresas, querendo vir e que às vezes se esbarrava pela burocracia. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Colocamos essa fila para reduzir, desburocratizando vários processos, né, para que a empresa pudesse ficar aqui, e com isso a gente foi aumentando o número de empresas. Como você disse, Diadema é a maior densidade demográfica hoje do país, nós somos a segunda maior densidade. Então, nós não temos grandes terrenos, a gente tem pequenos espaços. Sim. Então, foram essas empresas que eu fui procurar. Empresas que precisavam de pequenos espaços, mas que conseguiam contratar pessoas. E aí, com essa lei de incentivo, a grande empresa que eu trouxe, que para mim é uma honra de falar que assim, eu sentei na mesa, negociei e hoje ela está aqui, é o Atacadão, por exemplo. Nós não tínhamos nenhum Atacadão na cidade. Com essa conversa, a gente conseguiu construir do zero um Atacadão aqui perto da Santa, né, na região oeste, gigante, onde nós só ali, a contrapartida que eu pedi para essa empresa, olha, a gente facilita a vinda de vocês para cá, em contrapartida, os trabalhadores têm que ser contratados da cidade. Então, aí nós colocamos um programa chamado Emprega Diadema, onde os 400 trabalhadores que vieram para o Atacadão foram todos contratados dentro do município. 400 nessa loja aqui da Santa, né? Sim. Que a gente colocou ali. E logo depois disso, essa veio desde o início, desde o chão, era um espaço que a gente tinha, que seria um empreendimento social, ali, imobiliário social. A gente criou um PIO, né? Uma intervenção urbana, que foi votada na Câmara de Vereadores, inclusive, para poder colocar esse empreendimento lá. Deu tão certo que em menos de 6 meses o Atacadão criou mais 2 lojas aqui no município. Uma, ele acabou adquirindo o Max, que ficava ali na linha do trólebus, que já tinham trabalhadores, ele contratou mais 100 trabalhadores, e depois ele comprou a loja ali, que era na divisa com São Paulo, ali, que é o Carrefour, né? Que também virou um Atacadão com mais 130 vagas de emprego.
Então, ali mostrou que Diadema tem um potencial, tem uma capacidade. Consegui trazer a Yamaha para Diadema, uma parte do escritório da Yamaha, que hoje vem negociando para a gente ampliar o espaço da Yamaha na cidade. Veio uma outra grande empresa, que é a Analítica, que trabalha com equipamentos de calibragem para hospitais, né, para equipamento de hospitais. Veio a Star Center, que é uma grande empresa da área de ar-condicionados industriais. Então, você vê, a gente tem pequenos espaços, mas mesmo assim conseguimos adequar e trazer empresas que gerou vagas de emprego. Então, isso é muito bom, né? Porque eu sempre ouvia dizer que Diadema estava indo para um caminho de uma cidade dormitório, onde as pessoas iam, trabalhavam fora e só vinham para dormir. Sim. Então, a gente, de certa forma, está tirando esse fantasma da cidade dormitório e hoje a gente criou vagas de emprego para pessoas ficar aqui, sem contar que a autoestima, né, a valorização da saúde, da vida, você trabalhar perto da onde você mora, né? A gente criar na cidade várias ciclofaixas, então esse trabalhador ele pode ir de bicicleta ao trabalhar. Então isso é uma maneira de também criar a valorização da vida, né? Sim. Porque você está ali trabalhando perto, você chega rápido em casa, você consegue fazer outras atividades, participar dos teatros, dos centros culturais, né? Das atividades que a cidade tem. E com isso a gente vai cada vez mais afastando esse histórico de cidade dormitório. Não, perfeito. Né? E assim, e até por falar em cidade dormitório, né? Uma das coisas que eu sinto falta como morador da cidade, eu nasci e fui criado aqui, né? Então, eu sou da época do Poeirinha ainda. Depois ele fala que não é tão velho assim, ó. Né? Você tinha que trabalhar, eu não, na época eu era criança ainda, mas eu lembro minha mãe indo trabalhar, ela tinha que ir com a sacolinha, né? No sapato para poder... era complicado, né? Mas já passou isso daí. Exatamente. Vamos, que sirva só de história, né? Só para contar. Mas uma coisa que eu acho que eu sinto muita falta aqui na nossa cidade é uma rede de hotéis, né? Um hotel para receber lideranças, empresários da cidade, um espaço para a gente organizar um evento empresarial, né? Não um evento público. Evento público a gente realiza, a gente tem vários equipamentos públicos, né? Um evento privado. Então, assim, a gente como empresário da cidade ainda sente muito isso. Por exemplo, nós, né? Eu hoje presido uma associação, a gente organiza vários eventos em cidades vizinhas, né? Em hotéis, em prédios comerciais que tem um espaço gigante para receber, um auditório gigante para receber os convidados. E a nossa cidade, infelizmente, ainda não temos esses espaços. Temos os espaços públicos que a gente sabe que, de repente, para um evento corporativo, né, um evento privado, às vezes tem a questão do impedimento, até por se tratar de equipamentos públicos, né? E eu me lembro muito bem que o prefeito Felipe, na época da sua candidatura, do atual mandato, ele conversou com a gente na época e falou muito dessa questão de estar trazendo um hotel para a cidade, né? Como que está isso? Existe uma negociação disso? Né? Podemos esperar que possa chegar isso daí nos próximos 4 anos? Como que tá essas conversas? Pode esperar sim. Eu não quero dar spoiler aqui. Não, aqui a gente já pega a informação. Eu não quero dar spoiler, mas eu posso te dizer que também, enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico, foi uma das questões que eu mais fui atrás. Porque eu sempre entendi assim, ó, eu sempre trabalhei com eventos na área de beleza. Então, a minha vida inteira foi indo lá para o Expo Center Norte, fazendo grandes feiras internacionais da área da beleza. Depois da Expo Center Norte, veio a Expo Center Imigrantes, que também tem vários eventos. E eu comecei a conversar com os empresários, com o dono das empresas, inclusive internacionais, que a gente tem aqui na cidade. E essa é uma grande demanda, uma grande... área que a gente precisa se aprofundar, que eu tenho empresas que me falou, por exemplo, o seguinte: olha, eu preciso fazer um evento corporativo e eu não posso trazer
um empresário, um CEO ou um diretor de fora, porque eu não consigo justificar ele estar em Diadema e ter que comprovar a nota fiscal de um hotel de São Bernardo ou de São Paulo. Ele teria que comprovar aqui. Então, essa foi uma conversa que eu levei para várias empresas, inclusive empreendedores, e que hoje, mesmo eu não estando mais na secretaria, que as conversas continuam e a gente vai sim ter uma rede de hotéis na cidade, porque eu consegui mostrar para alguns investidores o seguinte: nós estamos em Diadema, a menos de 10 minutos do Expo Center Imigrantes, Sim. que é mais fácil para uma empresa, um empresário, né, que vem participar de uma feira, ele se hospedar em Diadema do que ele se hospedar, por exemplo, da Vila Mariana em diante, que é onde começam os hotéis. Então, para ele é muito melhor se hospedar aqui, ele chega mais rápido na feira, menos tempo, ele consegue deixar um carro aqui e ir para lá, e ele ganha muito tempo com isso. Então, hoje a gente conseguiu mostrar que é possível, sim, Diadema ter uma grande rede de hotéis para fazer esse serviço com as feiras, mas também para poder incluir eventos corporativos, como você falou. Hoje a gente tem multinacionais na empresa que a gente consegue trazer eventos para cá. Então, em breve, eu acredito que ainda nessa gestão a gente consegue já falar sobre isso. O Felipe ele já deu alguns spoilers aí, que a gente tem um espaço que já está sendo priorizado por uma questão de hotel, de uma grande rede também de hospitais particulares, que pode ser que aglomere esse espaço de ter um shopping, né? Um shopping de alguma área específica, um espaço de um hospital particular, porque hoje é uma demanda também no município, a gente já está criando aí o hospital municipal, mas hoje a gente ainda atende pessoas que têm convênio, porque a cidade não tem um grande hospital particular, né? Conveniada. E também um hotel. Então, tá no radar, tá no caminho. Muito bom. Pode esperar, eu vou voltar aqui para te falar isso. É isso aí. A gente está aqui para receber essas grandes notícias, né? Levar essa informação, porque é isso, né? A ideia justamente do programa é essa, levar um conteúdo, né, de relevância, de qualidade e principalmente verdadeiro, né? Acho que isso é fundamental. Bom, falamos bastante aí sobre a questão do emprego, dessa geração de renda, né, da questão da economia, mas tudo isso a gente tem que entrar naqueles que a gente sempre ouve nas campanhas, né? A gente sempre ouve, vereador, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer saúde, educação, trabalho, faz tudo. Mas o que é cada um desses, né? Então a gente vai entrar um pouquinho no tema de cada um deles. Hoje, Diadema, né, ela conta aí com 61 escolas de educação básica, né, juntamente aí com 40 creches conveniadas, de acordo com a demanda aí de cada uma das suas regiões. E aí vem uma obra que está sendo questionada por alguns, né, e ao mesmo tempo sendo comemorada por outros, que é o Quarteirão da Educação, né? E muito se pergunta, né, esse Quarteirão da Educação, ainda mais quando se faz uma comparação ao Quarteirão da Saúde, porque muitas pessoas ainda não entendem o que é o Quarteirão da Saúde, como o funcionamento dele. Então, às vezes, falam, o Quarteirão da Saúde não atende, é muito ruim, que não sei o quê, porque a gente sabe que tem um pronto-socorro, inclusive, ao lado, e eu queria que você depois explicasse isso quando a gente chegar na questão da saúde. Mas o Quarteirão da Educação, quais os benefícios, né, que ele vai trazer para a nossa cidade e o que você espera para os próximos 4 anos de criar outros quarteirões? Como que vai ser feito isso? O que você, inclusive hoje na sua função como vice-prefeita, está acompanhando esse trabalho e pretende colocar aí como proposta para a educação? Bom, Reginaldo, primeiro assim me incomoda um pouco e me entristece até quando eu ouço que Diadema não precisa de um quarteirão da educação, que é o nosso céu. Eu acho que quem fala isso são pessoas que estão extremamente equivocadas do que é um céu, extremamente equivocadas do que é Diadema e do que Diadema precisa. Então, a vinda do céu aqui para Diadema, primeiro, a escolha do local
onde está o primeiro céu, que é aqui no Jardim Marilene, que é a região leste de Diadema, a região com maior densidade demográfica que a gente tem, a região com maior vulnerabilidade social. Isso mostra que essa gestão, que o prefeito Felipe ele está se preocupando em fazer ações, em fazer equipamentos públicos aonde realmente sejam necessárias. Então, hoje a gente fala de um céu que vai agrupar cultura, esporte, lazer e educação em um único espaço, tanto para os alunos quanto para a população. Eu acho que isso já é um ganho gigantesco para a cidade. A gente está falando de um espaço onde vai ter desde a creche até o EJA, até a escola para jovens e adultos. De um espaço que vai ter, culturalmente falando, um teatro do tamanho do nosso Teatro Clara Nunes hoje. Vai ter uma sala de cinema, vai ter uma piscina olímpica coberta, vai ter várias salas de múltiplo uso para música, para canto, para dança. A gente vai ter espaço de audiovisual. Então, isso vai trazer cultura e possibilidade para aquele entorno, para as pessoas ali do Jardim Marilene, da região leste, mas que quem quiser sair da Sul e lá também vai poder usar desse espaço. Então, quando as pessoas entendem que Diadema não precisa de um céu, para mim é confuso. Que eu entendo o seguinte, que se cada prefeito e cada gestão que passar por Diadema se comprometer em criar um céu na cidade, a gente vai ter aí num futuro muito próximo a parte de cultura, esporte, lazer e educação bem fortalecido na cidade. Então é por isso que hoje a gente já tem o plano e já está em obra que vai ser entregue, apesar de ter gente tá falando que aí é uma obra fantasma, é fantasma para quem não conhece o Marilene. Se você for até lá, você vê a grua que está lá em cima e a gente vê o prédio, o tamanho que ele já está. E que é o primeiro, tá? Que a proposta do prefeito Felipe, inclusive já com manifestação do governo federal, do presidente Lula, que nós teremos o segundo céu em Diadema, aqui na região do Inamar, próximo ao Céu das Artes, aonde é a Escola Fabiola. Então, a gente não está falando só de um céu, a gente já está falando de 2 céus em Diadema, que é extremamente necessário. Então, se a gente fizer gestões onde a gente consiga levar um céu para cada região, a gente vai ser feliz com relação a isso, porque é criar oportunidade, é poder criar estudo, é poder criar mais diversão para quem realmente precisa, que são esses territórios que às vezes estão mais afastados do centro e que não conseguem, por exemplo, sair para vir assistir uma peça de teatro no Teatro Clara Nunes, não consegue acompanhar um centro cultural. Então, na região dele, eles vão poder fazer isso. E isso, para mim, é uma vitória. Eu sinto muito por essas pessoas que não conseguiram compreender ainda. Provavelmente é porque não são da cidade. Então, não compreende o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Porque se for lá e ver o céu, a construção do céu, vai entender do que a gente está falando. E já tem uma previsão assim, de entrega para esse mandato ainda? A gente tem uma previsão, tá com atraso aí um pouco a obra, até em razão das chuvas que a gente teve, do repasse, né? Talvez as pessoas não entendam um pouco o que é o orçamento de uma prefeitura. Só para você ter uma ideia, Reginaldo, quando a gente assumiu a prefeitura em 2021, nós tivemos que fazer um trabalho de fazer, junto com a Câmara de Vereadores, um programa, um projeto que se chama Restos a Pagar. Porque a gestão anterior, ela deixou tanta dívida para ser paga que, teoricamente, o primeiro ano da gestão, não sei se todos têm essa compreensão, o primeiro ano de gestão de um prefeito, ele é todo deixado pautado pelo prefeito anterior. Então, o prefeito anterior, ele fala onde vai usar orçamento, qual vai ser o orçamento, qual recurso vai usar. E quando nós assumimos, além de não ter sido feita o orçamentário corretamente, não existia dinheiro para isso. Então, muitas coisas acabaram se atrasando, porque, como a gente diz em casa, eu me lembro do meu pai me falando assim, a gente pode não ter nada, mas o que você precisa ter é seu nome limpo.
Porque se você tiver o seu nome limpo, você encontra parceiros, encontra ajuda financeira para o que você precisar. E, infelizmente, quando a gente assumiu essa prefeitura em 2021, é como se Diadema tivesse o nome sujo na praça. Então, o que a gente precisou fazer? Organizar o nome, limpar o nome. Só agora o prefeito Felipe conseguiu regularizar o nome para que a gente pudesse começar a receber recurso de banco e entrar para financiamentos para poder fazer essas construções e esses projetos. Né? Então, eu acho que esse entendimento as pessoas precisam ter, que uma gestão pública não é diferente de uma gestão particular de dentro de casa. Se você dentro de casa ganha, sei lá, supostamente R$1.000, você sabe que você tem que dividir uma parte para a sua saúde, para a sua cultura, para sua passeio, né, para sua educação, para seus remédios. A gestão pública é igual. Então, a gente só conseguiu fazer algumas coisas quando o prefeito Felipe conseguiu limpar o nome sujo que a prefeitura estava, e agora a gente consegue esses recursos. E esse recurso que veio do governo federal, que é o recurso que veio para ajudar na construção do CEL, do Marilene, e no hospital que a gente está construindo, ele precisou primeiro passar por esse trâmite da gente poder só receber o recurso quando o nome tivesse limpo. Entendi. E agora a gente conseguiu isso. Isso que você falou é muito importante, né? Que é a questão da comunicação. Hoje, eu como munícipe, né, da cidade, empresário da cidade, trabalho aqui, né, os meus negócios estão aqui, minha família mora aqui, né? Eu sinto ainda a falta dessa comunicação, dessas informações. Por exemplo, eu tive, acho que uns 4, 5 meses atrás, na Secretaria de Esportes, que fui levar um projeto da associação para a gente fazer um campeonato aqui na época, um campeonato de futebol entre os condomínios, né? Uhum. E aí a secretária Luciana, né? Ela me recebeu muito bem, por sinal, mas me explicou algumas situações da qual naquele momento não teria condições de fazer esse torneio, né, esse campeonato, até por questões de agenda, e foi super, né, entendido da nossa parte, e estamos nos programando para quem sabe aí no próximo ano, né, dentro do calendário da cidade. E ela me falou algumas coisas assim que eu fui pego de surpresa, né, que Diadema era uma cidade que estava participando que era sul-americano de basquete. Uhum. Começou a falar umas coisas assim que eu falei, caramba, que fantástico, né? A questão do esporte da cidade. Só que, como a gente sabe disso? Como que chega essa informação para o munícipe? E, de repente, essas informações, Paty, ela chega numa época, por exemplo, numa época como essa, e aí dá a conotação que parece que é só uma propaganda política. Né, uma propaganda eleitoral. Só que a questão da comunicação, como melhorar essa comunicação com os moradores, né, com os munícipes, com os comerciantes, com os empresários, né, do poder público com essa parte da população. A gente já está fazendo a nossa parte aqui, criando esse canal, criando o DiadeCast para tentar aproximar as informações, e aqui eu já falei em outros programas, não é um programa partidário, não levantamos bandeira de partido algum, nós estamos aqui para levar conhecimento da nossa cidade para você que está nos acompanhando. Estamos numa edição especial de eleições 2024, né, apresentando os candidatos para vocês, e no decorrer pós-eleição, vamos continuar com esse trabalho, trazendo você empresário, você comerciante, as lideranças de bairro, o munícipe comum que tem muito o que comentar, porque é isso, a gente vai interagir para levar essas informações. Então, como a gente pode estar fazendo isso, Paty, do poder público para a população da cidade? Bom, Reginaldo, acho que o que você está falando é fundamental, e eu acho que a comunicação, de um modo geral, se a gente acertar na comunicação, a gente descobre uma poção mágica, porque eu acho que é muito isso. Hoje a gente faz muita coisa, mas nem todo mundo sabe o que está acontecendo. E o que é pior ainda, tem gente que aproveita dessa comunicação para gerar comunicação que não é verdadeira. Né? Então, há aí
uma disputa, vamos falar assim, com relação à comunicação que acaba atrapalhando. Então, acho que esse espaço aqui, né, que é o espaço do Diadecast, outros podcasts, outras pessoas que trabalham com a comunicação, elas precisam ser aliadas a qualquer gestão pública. Como você falou, independente da questão partidária, Exato. mas eu acho que é importante, porque a gente foi criado, né, vamos falar aí do passado, primeiro, as mulheres foram criadas para não participarem da política. É por isso que o voto da mulher tem um pouco mais de 40 anos. Né? A população periférica, ela foi criada primeiro para trabalhar demais e, na maioria das vezes, não participar da política. Então, é por isso que muitos acabam não se identificando com a política. E aí, quando a gente fala de política, sempre tem aquela história assim, né? Eu não discuto política, futebol e religião. Não Por aí, gosto, né? O pessoal fala. Não gosto e não disputo. Isso já é um começo muito ruim quando a gente fala de discutir a política, né? Porque a gente acaba criando uma barreira com relação a isso. Mas eu acho que a sociedade, do modo geral, ela precisa começar a colocar a política dentro da sua pauta. Porque a política é todos os dias. A gente que vai no supermercado, a mulher que vai na feira, no mercado, no posto, é política. Se a gente não entender do que está acontecendo politicamente, a gente vai reclamar da falta de UBS, a gente vai reclamar dos impostos que subiram, a gente vai reclamar da falta de transporte. Mas para que a gente possa reclamar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, o que eu entendo hoje da política, por exemplo, desde que eu assumi um cargo político, eu tenho minha rede social. E na minha rede social eu coloco tudo o que está acontecendo dentro da gestão pública. Só que, às vezes, as pessoas elas preferem ir lá naquela rede que, às vezes, gosta de fazer aquela fofoquinha, gosta de criar fake news, que isso é muito sério hoje, quando mais a gente fala na questão da comunicação, né? A rede social, ela abriu uma porta, a pandemia, ela abriu uma porta que antes a gente estava acostumado o olho no olho. Hoje as pessoas se comunicam mais pela rede social. Então, é muito mais fácil você colocar uma inverdade lá e as pessoas acreditarem nessa inverdade. Então, o que eu posso aconselhar, que eu acho que quem é comunicador precisa começar a levantar essa bandeira, essa pauta e publicizar isso, é a gente entrar nos meios de comunicação correto. Sim. Então, quem quer saber o que a prefeitura está fazendo, ela tem que entrar na página da prefeitura. Lá está escrito, lá existe uma transparência, uma página com transparência que a gente é obrigado, inclusive, a colocar tudo o que está sendo feito. Então, tem muita gente que não sabe porque não se preocupa em entrar. E sem contar o próprio meio de comunicação, né? Hoje ela tá muito híbrida, né? Então, assim, o que antes a gente entregava um jornalzinho, entregava na mão da pessoa e ela lia, hoje está no WhatsApp. Hoje está na rede social, hoje está nas páginas. Então, a gente precisa saber até onde a gente está chegando. Hoje, Diadema, eu me lembro, Reginaldo, não sei se você vai se recordar, que na campanha nós fizemos uma entrevista da qual você me entrevistou enquanto movimento dos síndicos, querendo saber como é que a comunicação chegava nas pessoas. Sim. E eu moro num prédio comunitário, num CDHU, que nem todo mundo tem internet. Então, você percebe que a comunicação ela não chega ainda a todas as pessoas. Por isso que foi importante também nessa gestão a gente criar o Conecta Diadema, que hoje a gente tem espaços públicos todos com internet, que quem quiser vai lá, se cadastra gratuitamente e pode ter internet para chegar a informação. Então, acho que se a gente começar a trabalhar, quem é da comunicação, a trabalhar a informação verdadeira, a ensinar as pessoas a como pesquisar o que é verdade, ou se há dúvida com relação a uma matéria, como ela descobre se é fake ou não, eu acho que isso vai levando a informação com mais verdade. E sem contar nos espaços, né? Se a gente poder criar, como você falou, a secretária Luciana te passou informações. Hoje, Diadema é a cidade sul-americana dos esportes. Sim.
né? Então, hoje a gente consegue, com esse título, a gente consegue trazer recurso para a cidade, para que o esporte melhore, para que o basquete, para que o futebol. Hoje a gente tem times de várzeas, hoje a gente tem times de futebol feminino que ganhou Tava na Taça das campeonatos Favelas, na né? taça das favelas. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas também precisa ter esse interesse do poder público de mostrar e também da população em se interessar. E aí entra um pouco nesse novo projeto meu, que é o projeto vereadora. O vereador, ele faz essa ponte, né? O papel do vereador é fazer essa ponte entre a população, entre o morador, entre o munícipe com o governo, com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores. Então, a gente diminui esse elo que é às vezes difícil, que é mais ou menos aquele telefone sem fio, né? Começa a falar uma coisa aqui, quando chega lá na ponta, tá entendendo tudo errado. Você que mora em condomínio é o grupão de WhatsApp do condomínio. Exatamente. É esse grupão que às vezes sai uma briga antes, né? E que não precisa disso. Então, eu acho que o papel do vereador dentro do município é também esse, de fazer com que a ponte entre o morador e a gestão pública diminua essa conversa. O vereador, ele tem esse papel de mostrar o que está sendo feito, de fazer a prestação de conta dentro do seu bairro, dentro do seu território, dentro da sua comunidade. Então, quando a gente tiver esse papel do vereador fortalecido e cada vereador entendendo qual é o seu papel, a gente consegue avançar na comunicação. Porque, infelizmente, tem vereador, né, tem linhagens de vereador que ele só quer, às vezes, criticar, quando, na realidade, ele poderia mostrar o que precisa ser feito. Então, acho que quando a gente entender que não é a questão partidária, e sim, é um movimento que a gente quer que a nossa cidade cresça, assim como já foi feito lá no passado, a gente já teve uma cidade com maior índice de violência. A gente já teve uma cidade, que você disse aqui, que precisava sair com a sacolinha para poder colocar no pé, porque senão chegava com o pé cheio de barro, porque não tinha asfalto em toda a cidade, né? Eu não vivi essa época, mas eu sei da história. Tem gente que não conhece a Ulisses Guimarães antes dela ser asfaltada. Eu conheço porque eu vi lá nas fotos. Mas quem viveu aquela história... Já atravessei muito córrego ali para ir para a escola. Entendeu? Era um córrego a céu aberto. Então, hoje, quem conhece Diadema já com a Ulisses feita, ela não consegue entender o que foi a luta desses moradores para a construção daquela avenida. Foi a partir dali que as empresas vieram, que a moradia social melhorou, que o transporte melhorou. Então, às vezes, é muito fácil criticar porque não acompanhou o que foi lá atrás. Diadema é uma cidade de 64 anos só, é uma cidade muito nova, né? Se a gente for comparar os 470 anos que São Bernardo tem. Nós éramos um bairro de São Bernardo. Sim. Então, em 64 anos, houve uma construção muito positiva. Hoje a gente consegue falar que a maior parte dos bairros estão asfaltados, tem iluminação, que tem hospitais, que tem rede pública de escola, que tem UBS, que vem a construção, né, de mais coisas. Mas, para isso, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, Reginaldo, que ninguém faz nada sozinho. Então, precisa do poder público fazer, mas também precisa da população se engajar e falar, opa, essa é a nossa cidade e a gente quer uma melhor para Diadema. E para isso, todo mundo tem que fazer junto. E aí, a comunicação, ela é alcançada onde ela tem que chegar. Aí a gente consegue compartilhar, né? Que agora é a nova fala. A gente consegue disseminar e levar essas pautas todas para mais longe. Que seja num grupo de WhatsApp, num grupo de rede social, num podcast, em tudo vai acontecendo. Então, é possível. Basta a gente se preocupar e fazer chegar a comunicação verdadeira. E isso, já deixando o gancho aí para você que está assistindo o nosso programa, está gostando do conteúdo, deixa aí o seu joinha,
compartilhe esse conteúdo para outros vizinhos, né, para amigos, familiares, para que eles possam ter conhecimento da nossa cidade, né, de tudo que está acontecendo aí na nossa cidade. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ok? Então vamos lá, dando sequência aqui, eu já aproveitei o gancho que a Paty falou do compartilhamento e a gente aproveita para fazer a nossa propaganda, né, Paty? Tá certo. Nada, né? Agora, em relação à saúde, né, que a gente tinha comentado lá anteriormente sobre o quarteirão da saúde, né? Hoje tem alguns dados aqui que a gente fez o levantamento. O Diadema conta aí com, desculpa, com 20 unidades básicas, né, de saúde, além de serviços com o Hospital Municipal, pronto-socorro central, pronto atendimento no Eldorado, centros especialistas, o quarteirão da saúde, serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, e 3 centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, né, em relação aos adultos, né. Tá muito burburinho na cidade em relação à construção do hospital municipal, né, que já iniciou, inclusive, as obras, né. O que nós vamos encontrar nesse hospital? Por que está sendo construído esse hospital? Claro que nós, moradores, a gente tem o discernimento, né, mas eu queria ouvir, né, de você, o porquê de tudo isso, essa construção no hospital agora, de repente nessa época, né, que todo mundo fala, quando está em época de eleição, todo mundo começa a construir tudo, né, mas a gente sabe também, você até explicou aqui, primeiro ano arrumando a casa, e aí nos anos seguintes você vem em busca de orçamentos, de emendas parlamentares e tudo mais, né. Como vai ser importante a construção desse hospital para a cidade de Diadema, haja vista que os nossos pronto-socorro, tanto aqui do Quarteirão da Saúde quanto do Hospital Municipal, está sobrecarregado. A gente vê o atendimento, né? Inclusive a gente acompanha alguns amigos, familiares que precisaram utilizar e realmente o atendimento é precário, né? A chegada desse hospital vai melhorar em quanto a vida do munícipe aqui na nossa cidade? Vai melhorar muito. Eu não vou te dizer que vai melhorar 100%, porque hoje a demanda de todos os municípios, de todos os lugares, é a saúde. Né? A saúde, de uma forma geral, ela demanda demais de uma prefeitura, ela demanda demais de um estado. Mas acho que o que a gente precisa entender enquanto Diadema, primeiro, o nosso hospital municipal, que é o Hospital do Piraporinha, ele é uma construção, ele é uma estrutura que não foi feita para ser um hospital. Ali, primeiro, o serviço que teria ali, inclusive, era um hotel. Se você for buscar lá na história do passado, ali aquela construção foi feita para ser um hotel. Então, olha quanto tempo atrás já era para a gente ter tido um hotel e não tivemos. E aí veio o Sancil ali, que era um hospital particular, e em seguida veio o hospital municipal ali. Então, é uma estrutura que não foi feita para ser um hospital. É uma estrutura que, quando se iniciou, nós tínhamos a metade da população que se tem hoje. Hoje, Diadema, dentro do censo, a gente está estimando 380 mil habitantes, mas a gente acredita que estamos aí com mais de 400 mil habitantes na cidade e que já não suporta mais. Então, qual é a importância da gente ter um novo hospital? Primeiro, o Hospital do Piraporinha, o terreno do Hospital do Piraporinha não é da prefeitura. Ele é um terreno que a princípio era do INSS, hoje é um terreno da União. Inclusive, eu estive em Brasília representando o Felipe por um período, fazendo inclusive o pedido da doação do espaço para o município. Então, a gente está aí trabalhando para ganhar esse espaço, mas mesmo sendo nosso, é um espaço que já não contempla mais um hospital. Hoje a gente tem corredores lá, por exemplo, que uma maca não consegue fazer uma curva. A gente tem elevador tão antigo que quando o elevador quebra, a gente precisa esperar quebrar para poder mandar fazer uma peça em cima da que tem. Então, já não é mais uma estrutura adequada. E aí começou, né, dentro dessa procura do prefeito de realmente melhorar a questão da saúde no município, procurar um espaço para a gente construir um hospital. E o primeiro grande espaço, que é público, que é nosso, uma região central e que vai acolher todo mundo, foi a escolha do Paço Municipal. Então, por isso que já foi demolido uma parte. Hoje a gente já tem
o recurso que vem do governo federal, quase 300 milhões de reais, para a construção desse hospital, que vai ser lá no Paço Municipal. Enquanto não constrói, porque é uma obra aí que se estima de 2 anos e meio, 3 anos para que ele fique pronto. Enquanto não fique pronto, a gente vem fazendo a melhoria necessária no Hospital do Piraporinha para poder, de certa forma, ir amenizando o atendimento. Mas o que é importante as pessoas também entenderem que hoje o Hospital do Piraporinha é um hospital de porta aberta. Então, além dos moradores de Diadema, a gente atende moradores de São Bernardo, a gente atende moradores da região de São Paulo, das divisas com São Paulo. Todos os acidentes hoje que acontecem nas rodovias é para Diadema que vem. Então, além da gente atender a nossa população, a gente está atendendo a população de fora. E também a história de não ter um hospital particular. Então, hoje a gente tem pessoas que têm convênio, que têm condição de ser atendido por um convênio particular, mas que na hora da urgência e da emergência acaba indo para o hospital municipal, porque às vezes não dá tempo de ir para uma outra cidade. Então, é uma melhoria que precisa ser feita. Nós, em Diadema, precisamos de um hospital municipal. É necessário isso. E a construção dessa obra, que vai ser aqui no hospital, no Paço Municipal, é uma obra, primeiro, com tecnologia, né, com 12 andares, com mais de 200 leitos, com atendimento infantil, adulto, urgência, emergência, com maternidade, com acolhimento, né, que eu acho que esse é um grande dificuldade que a gente tem, que é o que você falou. Às vezes a pessoa chega, ela não é bem acolhida, ela não é bem atendida. Por quê também? Hoje os trabalhadores, né, da área pública também estão esgotados porque eles se doam, né? Eles se doam de tudo e às vezes a estrutura física não permite. Então, a obtenção de um novo hospital, ele serve para que a gente possa dar um atendimento digno, adequado de saúde à população, mas também um atendimento digno e adequado aos trabalhadores. Porque, com certeza, aquela equipe médica, aquela equipe de emergência, aquela equipe de enfermeiros, eles tendo uma condição e um espaço condizente para executar a sua função, vai ser tudo melhor, inclusive o acolhimento. Então, Diadema, Diadema é necessário um hospital e mais uma vez eu falo aqui que eu fico triste nas pessoas que falam que Diadema não precisa de hospital. Fala que não precisa de hospital quem tem um convênio médico e um carro que possa ir para fora para ser atendido. Agora, quem depende de um SUS sabe da necessidade que é a construção desse novo hospital em Diadema. Não, perfeito. Show de bola. Isso é importante a gente levar essa informação, né? Porque realmente o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, o pronto-socorro, isso a gente vê a olho nu que está saturado e precisa realmente, não dá para entender realmente falar que não precisa de hospital. Uhum. Claro que precisamos, né? E como? E até nós mesmo que temos um convênio ou alguma coisa nesse tipo, na emergência, você está do lado do hospital, você vai rodar a cidade inteira, ir para outra cidade, então é complicado mesmo. Eu acho que é muito bem pensado. Bom, falando agora da questão dos moradores de rua, né, que você também trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e hoje a gente vê que aqui na nossa região central, principalmente, a gente está tendo muitos problemas de moradores de rua, famílias. Antigamente a gente via muito a questão de usuário, de bebidas, de drogas, morando na rua. E hoje a gente está vendo algumas famílias morando na rua, até pelas condições, às vezes perde o emprego, não conseguiu pagar o seu aluguel e acaba-se, quando percebe a real necessidade, já está ali morando na rua. Ainda mais esses dias que está um frio danado, né? A gente fica imaginando, meu Deus, está difícil para a gente que tem ali, graças a Deus, né? A nossa casa, o nosso cobertor. Imagina essas pessoas que estão ali, né, ao relento, né? No seu mandato, caso eleita, né? O que fazer para, não sei se é solucionar, o mundo ideal seria solucionar esse problema
acabar com essa questão de moradores de rua, né? A gente sabe que uma parte é essa questão social, de trabalho, emprego, renda, essas coisas, mas a gente sabe também que a outra parte é a questão de saúde, né? No caso aí de usuários. Você tem algum projeto para apresentar que possa, se não solucionar esse problema de imediato, mas ao curto, médio e longo prazo, resolver essa situação da nossa cidade? Eu tenho projeto, sim. Na realidade, eu tenho continuidade de serviços e trabalhos que eu já fiz nessa gestão. Então, como eu disse, eu comecei a gestão como secretária da Assistência Social e Cidadania. E no momento pandêmico. Então, assim, para mim, me incomodava extremamente a gente sair na rua e ver, como você disse, pessoas que estavam morando na rua por causa de questões financeiras, que não tinham mais como pagar aluguel. Então, eu fui para a rua, eu fiz um censo na cidade. Nesse censo, a gente conseguiu perceber em torno de 350 moradores em situação de rua. E em 4 meses de gestão, se eu não me engano, foi no dia 21 ou 14 de abril, eu inaugurei na cidade, tá lá minha plaquinha, que muito me honra de falar isso, o primeiro Centro Pop, que é o centro para a população em situação de rua em Diadema, aqui na Antônio Piranga. E o que é importante falar disso? Não é um espaço onde simplesmente você vai pegar a pessoa que está em situação de rua e vai colocar ela lá dentro. Não. É um espaço onde a gente agrupou vários serviços. Então, eu me lembro que quando eu fui fazer essa enquete na rua, esse censo, que eu mesma juntei alguns grupos de voluntários e fomos para a rua, eu ouvi de pessoas em situação de rua que diziam o seguinte: Paty, eu não vou para um acolhimento noturno porque, primeiro, lá eu não posso levar meu cachorro, que às vezes é o único companheiro que eles têm. Eu não vou para um acolhimento de rua porque eu não posso levar o meu carrinho com as minhas coisas, que é a única coisa que eles têm. Eu, enquanto mulher, se eu sair sem bolsa ou sem batom, parece que está me faltando uma coisa. Agora, você imagine uma pessoa que só tem uma sacolinha de roupa e ele não pode entrar num acolhimento para dormir à noite com essa sacolinha. Outros me falaram assim: Paty, eu não vou porque lá eu não tenho condição para lavar minha roupa. Eu não posso lavar minha roupa. Então, nós abrimos o Centro Pop pensando na seguinte política. Lá eu coloquei um estacionamento para carrinho, para eles poderem levar as coisinhas dele e ficar guardada lá. Nós colocamos um canil. Eu fui atrás da OMO, que até então nunca havia feito uma participação com órgão público, ele tinha participação privada, por exemplo. Vários condomínios têm a lavanderia da OMO lá. E eles nunca tinham feito isso com uma prefeitura. E eu fui atrás e nós conseguimos doação de máquinas, de insumo e colocamos uma lavanderia dentro do Centro Pop. Então, o morador em situação de rua chega lá, lava sua roupa, já sai com ela seca de lá. Isso, Reginaldo, é da dignidade. E aí, sem contar que a gente colocou salas de EJA lá dentro, para esses jovens e adultos poderem estudar. Atendimento com ambulatório na rua. Então, a gente começou a fazer esse atendimento psicológico mesmo, atendimento de triagem. O que essa pessoa precisava? E eu me lembro que um dos moradores de rua falou assim para mim: Paty, eu estou na rua, eu não tenho documento. Eu falei: mas por que a gente não pode ir atrás de um benefício, de um auxílio aluguel ou coisa? Eles não tinham documento. E eles iam no Poupa Tempo e demorava, por exemplo, 30 dias para eles conseguir levantar a certidão de nascimento deles, porque eles perderam tudo, gente. A gente tem que entender que são pessoas que perderam tudo. Eu consegui, com uma conversa com a direção do Poupa Tempo, que é do governo estadual, fazer desburocratizar a fila para as pessoas que são em situação de rua. Então, um documento que demorava 30 dias começou a sair em 24 horas. Então, esse documento permite que eu pegue essa pessoa que está em situação de rua, tire o documento e comece a apresentar elas para as empresas. Comece a colocar ela num CAD único, comece a favorecer ela com benefício de auxílio aluguel. Hoje nós temos várias empresas em Diadema que contrataram ex-moradores em situação de rua e que hoje têm o seu cantinho para morar.
Posso citar a Coop, é uma delas. Próprio Ecovias contratou várias pessoas, várias empresas que a gente foi levar o projeto. Olha, eu preciso que vocês ajudem porque essas pessoas querem sair de uma situação de morar na rua. E outras são a questão de saúde, que é o álcool, que é as drogas, que aí a gente precisa encaminhar essas pessoas para também serem atendidas dentro de um projeto de saúde. Então, eu quero dar continuidade. Agora, como candidata a vereadora, eu tenho certeza que a gente tendo um mandato, um gabinete, eu vou continuar trazendo essas melhorias para a pessoa em situação de rua. E de uma forma, inclusive, mais enérgica, né? De você ir lá e ver e acompanhar e facilitar na retirada da documentação e conversar com as empresas para obtenção de vagas de trabalho para essas pessoas, de cursos. Eu fico grata, Reginaldo, que teve uma pessoa que eu sempre digo assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está ajudando. E eu me lembro que neste período, enquanto secretária, e a gente montou o Centro Pop, eu conheci uma pessoa que estava morando no saguão do hospital aqui nosso, do Quarteirão da Saúde. Era um senhor, não vou me recordar o nome dele, um homem negro de quase 2 metros. E ele me contou a história dele, era um professor de tênis. Professor de tênis não é para qualquer um, tênis é um esporte de elite, que estava morando em situação de rua. Eu perguntei, o que você pretende ser? Ele falou, um dos meus sonhos é ser fotógrafo. E eu consegui para ele um curso de fotografia aqui na Fundação Florestan Fernandes. Ele se cadastrou lá, conseguiu fazer um curso e hoje ele já mostrou trabalhos que ele fez de fotografia no olhar dele, de uma pessoa moradora de rua, então um olhar diferenciado. E ele já fez uma exposição dentro da Fábrica de Cultura. Que legal. E eu fiquei muito grata que ele me deu a bola, que era a bola de tênis, e hoje essa bola está dentro do meu gabinete e está ali na minha frente, porque eu tenho certeza que toda vez que eu olho para essa bola é para eu não esquecer qual é o meu papel. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se ajudar. E quando a gente ajuda o próximo, a gente vai criando forças para ajudar cada vez mais. Então, enquanto vereadora, eu quero continuar com esse projeto das pessoas em situação de rua melhorando cada vez mais. E mostrar para as pessoas que não estão em situação de rua que, às vezes, um papelão no chão de uma praça, ali alguém dormiu naquela noite. Então, se a gente não conseguir ter essa sensibilidade, que não é só um papelão, que não é um papel no chão, que não é um cobertor largado lá, que alguém dormiu lá, e a gente, de fato, não se unir para poder mudar a situação dessas pessoas, fica difícil. Só o poder público não consegue. Então, a gente precisa de uma força, de uma união. E eu acho que eu tenho essa capacidade dentro do legislativo de poder unir essas forças e poder dialogar com mais pessoas para que a gente, numa força bruta, né, poder Sim. salvar e melhorar a condição não só das pessoas em situação de rua, mas de toda a população. Acho que muito tem para ser feito e eu tenho oportunidade de ser essa pessoa, como eu disse, de fazer a ponte e poder melhorar não só para a nossa cidade, não só ajudar na nossa gestão, mas melhorar num contexto geral, em tudo. Perfeito. Pati Ferreira, né, candidata a vereadora, gostaria de agradecer muito a sua presença, muito nos honra ter candidatas com ideias, né, projetos para a nossa população. Assim como você, já passaram alguns candidatos aqui, vai passar outros aqui também para estar levando a você que está nos acompanhando essas informações, essas ideias e projetos para que você possa, no dia 6 de outubro, saber corretamente e fazer a sua escolha, né, pelo seu candidato para que possa representar aí a nossa cidade nos próximos 4 anos. Gostaria que você respondesse a pergunta final. Por que o morador de Diadema votaria na Pati Ferreira? Bom, eu acho que antes de responder sua pergunta, eu só queria fazer uma consideração final. Pode ficar, fica à vontade. Que eu acho que é muito importante, além dessas questões todas que a gente falou da cultura, da saúde, da educação, dos hospitais, eu acho que é muito importante a gente pautar a questão da mulher na política. Sim. Então, acho que
esse meu desejo que eu digo, no coletivo, de fazer um mandato, é poder empoderar as outras mulheres. Porque quando eu falo de uma mulher dentro de um legislativo, de uma mulher vereadora, a gente está falando da questão da família. É a mulher que se preocupa em ir para o hospital para conseguir essa vaga, é a mulher que se preocupa em ir para a creche para conseguir a vaga na escola, é a mulher que se preocupa com a questão da segurança, da saúde. Não que o homem não faça, mas a gente tem um pouco essa facilidade de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a gente precisa, dentro de um poder público, que seja legislativo, executivo, a gente precisa entender que hoje a população ela precisa estar diversificada, ela precisa estar igualitária. Então, as mulheres hoje, ela têm esse poder, essa história que a gente sempre gosta de falar, que o lugar da mulher é onde ela quiser, é também na política. A gente precisa dividir esse espaço. Então, assim, o desejo de mulheres na política não é para ser melhor do que o homem, muito pelo contrário, é para caminhar junto. A ideia é essa, é andar lado a lado e poder trazer política. Então, o meu desejo e a minha vontade, e eu tenho certeza que eu posso ser uma representação na cidade, é para o empoderamento da mulher, que é para o empoderamento da população preta, parda, afrodescendente, que eu acho que é quem eu também represento. Quando a gente fala que a cidade de Diadema, 53% são mulheres e 51% é pretos, pardos e afrodescendentes, é um grande número de pessoas. Então, essas pessoas precisam ser representadas. E é trabalhar com a economia solidária, é trabalhar com aquela mulher que faz o bolo, com o cara do churrasquinho, com o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, aquela pessoa que está, assim, né, as duras penas tentando sobreviver. E é a gente fazer com que essa política possa alcançar a todos. Então, eu tenho certeza que eu posso ser uma vereadora na nossa cidade, que hoje, inclusive, de 21 cadeiras, a gente só tem uma mulher. Uma única mulher. Então, se a gente tem 53% de população feminina, no mínimo, Reginaldo, fazendo uma conta básica, a gente tinha que ter 11 vereadoras mulheres. E a gente tem apenas uma. Então, a gente precisa aumentar este número e levar pauta da quais as mulheres se sintam representadas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a importância do meu mandato quanto vereadora é poder trazer essa política popular da pessoa que está na periferia, porque eu venho da periferia, eu venho dos movimentos sociais, e da gente poder acreditar que lá dentro a gente pode mudar a nossa história. Juntos, num coletivo, né, num gabinete amplo e tratando de diversas áreas. Não serei eu a pessoa que vou ter ideia para tudo, não. Eu vou ter um coletivo de pessoas, cada um na sua expertise, para poder falar, Paty, precisamos mudar essa lei, precisamos melhorar essa, precisamos brigar e discutir essas pautas, precisamos trazer melhoria para esse bairro, para essa cidade. Então, eu me disponho a ser essa representante do povo e fazer mudar a nossa história, sendo nova, mas uma nova que, neste período de vice-prefeita, conseguiu trazer muita envergadura, que é o que eu gosto de falar, muito conhecimento, e que agora me torna apta a ser uma boa vereadora em Diadema. E por isso, eu não posso deixar de falar que eu conto com o voto de vocês que estão em casa, no número 13180, na chapa do nosso 13, que é o nosso prefeito Felipe. E eu quero falar mais, o 180, para quem não sabe, é também uma campanha que eu venho fazendo para que as mulheres possam saber que o número 180 é o número que defende as mulheres de todas as violências que a gente passa. Então, assim como a gente liga no 190, no 193, você vai ligar no 180, que é o número da defesa de todas as violências que a mulher passa, em todos os aspectos. Então, é o empoderamento da mulher e é trazendo a mulher para todas as esferas da política. E por isso eu conto com você, 13180. Muito obrigado. Parabéns, obrigado pela entrevista, muito honrado em contar aqui com a sua presença, obrigado pela confiança no nosso programa, e a você que está aí nos acompanhando, obrigado pela audiência. Não esqueça, se gostou do conteúdo, deixe o joinha, compartilhe esse conteúdo com seus vizinhos, amigos e familiares, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estaremos juntos no próximo Dia de Cast, na próxima semana.
trazendo muito mais conteúdo, trazendo outros candidatos para que possam apresentar aí as propostas de governo para o próximo pleito da nossa cidade de Diadema. Um grande abraço e até lá, pessoal.